Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buzer. Descubra a sua experiência. Vai de Buzer. Olá a todos e a todas que acompanham as plataformas de O Tempo, a FM O Tempo e também as nossas redes sociais. Eu sou a repórter de política Gabriela Oliva e hoje eu entrevisto o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. Márcio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para a nossa redação aqui de O Tempo. Eu fico muito feliz com o convite, estar aqui contigo, Gabriela, poder participar dessa entrevista no Tempo. Obrigado. Márcio, eu começo essa entrevista perguntando sobre a delegação brasileira que está lá na Argentina participando do MICA, né, que é o Mercado de Indústrias Culturais da Argentina. Eu queria saber qual é a importância do Brasil estar participando desse evento. Inclusive, o Brasil foi o convidado de honra desse evento. Então, qual é a importância do Brasil estar lá? Bem, o Brasil está retomando um circuito de internacionalização da sua cultura e de participação em eventos culturais, que é algo importantíssimo para a gente fortalecer a nossa economia criativa e a projeção internacional do nosso país. A ministra tem feito um esforço muito grande. Nós tivemos recentemente com ela em Veneza, onde o Brasil foi premiado pela primeira vez na Bienal de Arquitetura. Tivemos em Portugal, onde o Chico Buarque recebeu o prêmio Camões, que lhe era devido, não tinha sido entregue pelo governo anterior. Fomos à China, junto com a ministra da Delegação do presidente, fizemos um tratado de produção audiovisual e agora a gente está no mercado das indústrias culturais argentinas, que é um dos eventos mais tradicionais para fomento da economia criativa da América Latina e que ajudou a desenvolver, inclusive, outros mercados, como, por exemplo, o Mercado das Indústrias Culturais do Brasil, que acontece em novembro, em Belém do Pará, uma iniciativa do Ministério da Cultura. Então, nós levamos 90 empreendedores culturais brasileiros através de um edital que teve adesão. Inclusive, queríamos levar mais de 1.000 empreendedores que gostariam de participar. Nosso objetivo é que a gente possa tanto vender produções na área do audiovisual, teatro, dança, cultura popular, gerando emprego, renda, novas oportunidades e que a gente faça com que a economia da cultura, que é 3,11% do PIB do país, possa crescer ainda mais nos próximos anos e que a gente tenha um produto de exportação, que é um produto de luxo, que é a nossa própria cultura e que a gente precisa investir e estar presente no cenário internacional. Certo. Agora falando sobre a MP dos ministérios, né, que foi aprovada no Congresso Nacional, mantendo a atual estrutura da esplanada dos ministérios do governo Lula. Como o senhor analisa essa articulação do Executivo sobre essa MP, né? Essa articulação foi muito criticada nos últimos dias, nas últimas semanas. Como o senhor analisa, então, essa articulação que, inclusive, manteve, né? Essa aprovação manteve, inclusive, o Ministério da Cultura? Foi uma aprovação com uma votação até bastante expressiva, mais de 300 deputados votando a favor da MP. A gente sabe que é necessário fazer um esforço de diálogo, de concertação junto ao Congresso Nacional. A articulação política do governo tem feito isso, preservando também o que é o programa de governo eleito pela população brasileira, junto do presidente Lula. Então, acho que é um momento de afinar esse processo de articulação e tem sido, com as suas dificuldades bem-sucedidas. Mantivemos a existência dessa nova estrutura de ministério que garante que o programa de governo eleito possa ser implantado. Secretário, agora falando um pouquinho sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela tem muitos estigmas ainda em torno dela. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha também em vídeo. E eu queria destacar só um ponto específico, que houve um burburinho, recentemente, que houve algumas reclamações porque o Ministério ele aumentou o valor relacionado a cachês de artistas solos integrantes. Então, eu queria que o senhor comentasse esse ponto específico, mas também falasse um pouquinho sobre esse estigma relacionado à lei.
É bem importante que a gente possa esclarecer, e por isso eu te agradeço a sua pergunta, Gabriela, sobre esse tema. A Lei Rouanet, em primeiro lugar, ela é o instrumento de fomento à cultura mais antigo que a gente tem. É uma lei de 1991. E ela sobrevive até hoje com um mecanismo que institui o Fundo Nacional de Cultura e o incentivo à cultura, que é feito através da isenção de imposto de renda. Nos últimos anos, houve uma desinformação a respeito de como a lei funciona e, às vezes, parece que há uma gaveta que se abre no Ministério e se distribui dinheiro para alguém, e a lei nunca funcionou assim. O Ministério, por exemplo, no âmbito do incentivo, se o projeto estiver em conforme com o que a lei determina, oferece uma carta de captação e esses projetos vão às empresas, à iniciativa privada, buscar os recursos para poder viabilizar essas produções. Então, nós retomamos agora esse instrumento, que é um instrumento bastante importante, através de um decreto. Estamos trabalhando para corrigir falhas que ele tem, afinal de contas, ele é um instrumento de 30 anos. Nenhuma das falhas que a lei tem são as falhas identificadas, pelo último governo, que fez com que esse instrumento ficasse muito mais concentrado no eixo Rio e São Paulo do que já foi. Agora a gente tem investido numa descentralização, atuando com editais próprios, o que tem gerado uma dinâmica para o incentivo fiscal muito interessante. E para isso a gente também, como esse é um governo que não criminaliza a arte e a cultura, nós fizemos uma adequação dos parâmetros de desenvolvimento dos projetos ao que são os parâmetros mínimos de mercado para o desenvolvimento das atividades. Então, não há, inclusive, todos os valores que são aplicados pela lei estão abaixo do que aquilo que se pratica numa iniciativa livre, sem qualquer tipo de apoio, de incentivo, porque a gente precisa ter um parâmetro tanto de valores de ingressos, de cachês. Então, todos esses cuidados a gente está tendo, mas são cuidados para garantir o florescimento do setor cultural, não para criminalizar a atuação cultural, não para criminalizar artistas, para prejudicar a atuação, que quando a gente prejudica isso, a gente está impedindo um direito da população, que é o direito do acesso à cultura. E se não tivesse a Lei Rouanet, a gente perderia de imediato orquestras, museus, basicamente toda essa rede que protege o acervo brasileiro é desenvolvido, bienais. Então, é um instrumento muito importante nesse sentido e que, a partir de agora, vai atuar com mais força e no Brasil inteiro. Os nossos primeiros resultados são de que, pela primeira vez, o Norte está sendo muito contemplado, a região Nordeste, e isso graças a iniciativas e intervenções feitas no governo para modernizar o instrumento, e tudo isso feito em conversas com os organismos de controle, ou seja, melhorando a transparência, melhorando a capacidade de fiscalização de cada um desses projetos. Inclusive, é importante que a gente até comente, Gabriela, que o único incentivo fiscal existente que presta contas um a um daquilo que faz é o incentivo à cultura, porque há uma série de outros incentivos fiscais que não passam por essa fiscalização tão apurada quanto da cultura, o que é muito bom. E a gente vai fortalecer isso, e é preciso que se diga, esse é um dinheiro que é muito bem cuidado, está sendo cuidado para ser muito bem aplicado, com os melhores parâmetros, porque foi construído por quem entende de cultura e valoriza a cultura, tanto no âmbito do governo, quanto nas conversas com a comunidade cultural. Bom, no último mês, o decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo foi assinado e disponibilizou 3,8 bilhões de reais para estados e municípios. Queria saber qual a importância, dessa aprovação para essa descentralização dos recursos para a cultura. A Lei Paulo Gustavo, ela é uma conquista gigantesca. Em primeiro lugar, da comunidade cultural, porque ela foi aprovada no momento em que não havia ação governamental em prol da cultura e se fez uma grande ação com o parlamento. Ela deveria ter sido, inclusive, executada ainda no ano passado, não foi, houve uma série de manobras e o STF garantiu, e tive
participando dos movimentos para que isso acontecesse junto de muitas pessoas da área cultural. E por uma decisão do STF, nós garantimos esses recursos, que são os maiores recursos de investimentos da história. A Lei Paulo Gustavo salvou o Fundo Nacional de Cultura, que não vinha sendo aplicado, e destina os recursos do Fundo Nacional de Cultura, do Fundo Setorial do Audiovisual, do Fundo Nacional Geral, para todos os setores. Então, a gente está tendo um investimento muito expressivo e que ele é feito em todo o território nacional. Cada município, cada estado tem direito de receber esses recursos, e a regulamentação ainda inclui, né, iniciativas de acessibilidade, de ações afirmativas, fazendo com que essa lei ainda ajude a gente a ter uma divisão mais equânime e combater desigualdades históricas, para que a gente tenha, né, um país bem melhor distribuído, com mais justiça social, e a cultura fazendo a sua parte nesse processo. Secretário, um dos desafios da cultura no Brasil justamente é essa descentralização do incentivo, saindo desse eixo sul, sudeste, mas também levando esses recursos para o interior, saindo dessas capitais também. Como fazer isso e como viabilizar essas medidas, né, para que a cultura chegue também na ponta? Eu acho que a gente já está fazendo isso. O desenvolvimento, né, da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, na sequência agora da Política Nacional Aldir Blanc, já são uma amostra de que a gente pode fazer com que o Sistema Nacional de Cultura, que está avançando, inclusive na sua regulamentação no Congresso Nacional, se materialize, para que a gente tenha, assim como a saúde tem o SUS, como a assistência social tem o SUAS, um sistema que funciona com transferências de recurso, fundo a fundo, para cada estado, para cada município poder desenvolver a sua política cultural. No ambiente da cultura, isso está se materializando através dessas leis da cultura, que agora possibilitam que, do menor município ao maior, né, do estado com maior vulnerabilidade aos estados com maior recursos, recebam, né, fontes desses recursos de cultura, e essa política se dissemine no território. E, além disso, nós estamos fazendo mudanças, como eu comentei agora, que a gente fez no decreto da Lei Rouanet, possibilitando, né, a atuação mais presente do Estado, né, do governo federal, para que a gente distribua melhor os recursos de incentivo fiscal pelo território, através de iniciativas de fomento, de editais específicos organizados pelo próprio Ministério da Cultura, e isso já está tendo impacto na execução e na melhor distribuição desses recursos por todo o território nacional. Agora, sobre o PL das fake news, né? Tinha uma discussão relacionada a inserir a pauta dos direitos autorais dentro do projeto. Você sabe como está essa discussão, em que pé está? Então, me parece que, né, nós temos atuado, a nossa Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais tem atuado bastante firmemente para que se garanta que no mundo digital os direitos autorais dos criadores brasileiros sejam preservados e garantidos. Isso é algo muito importante se a gente quer ter um desenvolvimento da nossa indústria criativa nacional. Isso é uma garantia de segurança jurídica, garantia de propriedade intelectual, é o que um país que precisa se desenvolver precisa cuidar muito bem. Nesse momento, há um PL, né, com urgência, um PL da deputada Jandira Fegali, que ganhou, né, está ganhando urgência com um relatório do Senado, do deputado Elmar, né, que é líder do União Brasil, que pode colocar esse tema, aí não mais dentro do PL das fake news, mas dentro desse PL que trata especificamente sobre direitos autorais, garantindo os direitos autorais dentro do ambiente digital a partir da ótica da legislação brasileira. Né? Esse é um tema que a gente até por orientação da ministra Margarete tem atuado com bastante cuidado, com muita atenção, buscando fazer o diálogo com todas as áreas, né? Tanto as entidades que tratam dos direitos autorais, quanto com o ambiente do mercado, com a comunidade cultural, para a gente garantir uma boa regulamentação nesse tema.
depende agora, né, o nosso trabalho. Eu acho que está muito bem feito, há uma mobilização muito expressiva, depende da construção desse ambiente no parlamento para que a gente possa votar esse tema. Então, a articulação agora depende no parlamento e o senhor avalia que o clima é positivo agora? Eu acho que a gente fez uma boa articulação e confio na sensibilidade dos deputados, né, de defender esse tema, porque esse é um tema importante para o Brasil, importante para a nossa indústria criativa, para o desenvolvimento do nosso mercado. É um direito de remuneração de quem produz, né, cultura, de quem desenvolve atividades criativas. Então, acho que a gente deve ter sucesso nesse próximo período na aprovação desse tema. Bacana. Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria saber se no Ministério existe uma discussão da criação de uma plataforma de streaming estatal e gratuita. Se existe essas conversas, em que pé elas estão? Queria saber a sua avaliação. A gente tem esse é um debate que já aconteceu, inclusive, no período anterior. Nós estamos retomando esse debate. Acho que é muito importante que a gente possa disponibilizar ao público, através de uma plataforma, o vasto conteúdo que a gente tem de produções que são fomentadas pela iniciativa pública. Então, esse debate está em desenvolvimento. Agora, a modelagem, a formatação, como isso vai se apresentar, eu acho que a gente ainda tem um tempinho de maturação desse projeto, mas eu tenho certeza que vai ser algo que entrega para a sociedade, né, um conjunto, né, de produções que são e precisam ter o seu acesso público difundido, garantido, e a gente está tratando disso com muito carinho no Ministério. E seria, então, uma plataforma visando os conteúdos nacionais, a produção nacional. E queria saber se, de alguma forma, existe um prazo que vocês pretendem apresentar esse projeto, né? Se é para 2023 ou se tem um outro prazo sendo pensado. A gente está no momento de desenvolvimento desse projeto. Então, assim que a gente tiver ele formatado do ponto de vista conceitual e com o escopo bem desenvolvido, aí eu acho que a gente avança para um cronograma que a gente apresenta ao público de entrega, de desenvolvimento em seguida. Então, não te preciso uma data, mas tenho certeza de que nessa gestão a gente deve fazer essa entrega para a população brasileira. Mas é para concorrer com a Netflix, com outras plataformas, é uma coisa mais independente? Não, eu acho que cada plataforma atua, né, com as suas características. Nós não estamos falando de uma plataforma de mercado. Inclusive, a gente quer que as plataformas tenham um desenvolvimento no país grande, né, ocupem um espaço do mercado, né, que seja produtivo, que ajudem o nosso setor a se desenvolver e que encontrem no Ministério, né, parceiros desse desenvolvimento. Mas a gente entende também que há um espaço público que é muito importante, há conteúdos públicos, há uma série de iniciativas que podem e devem ser colocadas através, né, seja da comunicação pública, da atuação em parceria com a EBC e com outras iniciativas públicas de comunicação, da história de conteúdos que a gente tem, por exemplo, na Cinemateca Brasileira, né? Então, a gente tem um vasto acervo que pode, se existir uma bela plataforma, estar disponibilizado para a população, que não é para concorrer com nenhuma outra plataforma, mas para garantir que a população brasileira possa optar por esse conteúdo e ter acesso a esse conteúdo, que é um direito de todos nós. Valorização, né, do conteúdo nacional. O Ministério, ele avalia a possibilidade de apoiar um regramento de uma cota nacional para um cardápio do streaming, uma porcentagem? Isso está sendo avaliado? Certamente, nós devemos e estamos envolvidos num debate sobre uma regulamentação da área de vídeo sob demanda, do streaming no país, que é algo que está sendo feito no mundo inteiro. A Coreia do Sul fez, a União Europeia fez, o Canadá fez, a Colômbia fez recentemente, e se nós não fizermos, significa que os recursos o Brasil, que é um dos maiores consumidores de streaming do mundo,
vai passar a ter um dos menores investimentos, porque cada vez que um país regula a sua atuação nesse setor, significa que o investimento nosso, né, da assinatura, da minha e da sua, está sendo disponibilizado para outros países que regularam produzirem e a gente só consome. Então, nós achamos que com o volume que a gente tem, com a criatividade e a riqueza da nossa cultura, a gente pode fazer uma regulamentação que ajude no desenvolvimento das plataformas e garanta que o conteúdo nacional brasileiro seja presente com muita força nesse ambiente também. Em qual molde essa regulamentação está sendo atualmente estudado? Já tem um percentual sendo visado? Eu li matérias falando de 20%, né, da produção nacional nesse cardápio do streaming. Seria isso mesmo, esse 20%? Como funcionaria? Veja, a gente não está, nesse momento, com um percentual fechado, ou como o que a gente tem, né, a nossa Secretaria do Audiovisual, através da secretária Joelma Gonzaga, organizou um grupo de discussão que estão envolvidas as principais entidades do audiovisual brasileiro para formatar uma proposta. A gente já está em diálogo com o Congresso, é importante que se diga que há projetos importantes que já estão tramitando, né? Um projeto do deputado André Figueiredo, né, que tramita na Câmara, o projeto do senador Humberto Costa, que tramita no Senado, que trazem elementos importantes, né? Pagamento da Condecine, que nós consideramos que é bastante importante, garantia de produção de conteúdo nacional, né, e visibilidade, né, proeminência de tela para a produção nacional. Quando a gente acessa a Netflix, acessa o Amazon Prime, o HBO, o Mubi, vou tentar aqui falar de todas para não fazer propaganda de um só, já que eu falei de uma marca, que a gente veja ali, num determinado percentual, né, uma série brasileira, um filme brasileiro, porque isso garante também que vai se ter acesso e vai ter um consumo desse. Às vezes as pessoas não consomem o conteúdo nacional, é muito mais por não verem ele à disposição e verem outros conteúdos à disposição do que por não gostarem. Pelo contrário, né? O povo brasileiro gosta muito do que a gente produz, né? A gente tem uma história, né, no âmbito das novelas, de grandes sucessos no cinema. Então, tenho certeza que, a partir do momento que a gente construir uma boa regulamentação, nós vamos ter um florescimento, né, ainda maior da atuação das plataformas aqui no Brasil, e com o nosso conteúdo formando uma indústria que é uma indústria muito importante, de futuro. Só o setor audiovisual já chegou a empregar mais do que a indústria automobilística no Brasil. Se a gente conseguir fazer uma bela regulamentação nesse sentido, além desse conteúdo, nós podemos falar em entregar aí mais de 500 mil de empregos num país que precisa crescer e se desenvolver muito rapidamente através desse investimento. E isso é para ser já apresentado esse ano. E uma outra pergunta nessa mesmo, também falando sobre streaming, é sobre a taxação. Já está sendo conversado dentro do Ministério a taxação relacionada aos streamings? Então, a gente já tem uma contribuição, não é uma taxa, né? É uma contribuição que hoje já incide na TV a cabo. A gente considera que é importante que, né, esses serviços de streaming também, né, contribuam para a Condecine. A Condecine é um instrumento regulador. Ela ajuda, né, ela não é uma taxação disseminada, não é toda a população que paga, ela está restrita ao próprio serviço e ajuda a gente a fomentar e a garantir mercado para a nossa produção e ter uma intervenção nesse domínio econômico que seja proveitosa para o conjunto da população brasileira. Então, é uma experiência importante que fez com que a nossa indústria do audiovisual crescesse muito e que agora a gente precisa garantir que ela se estenda também, mesmo a discussão que a gente tem feito com relação aos direitos autorais, se estenda para o ambiente digital, garantindo, né, a continuidade do fomento, né, para a nossa produção nacional, e isso vai se reverter em benefícios para o conjunto da população, porque, como eu falei, todo investimento em cultura, cada real que se faz de investimento em cultura tem no mínimo o retorno de R$ 2 de impostos, ou seja, quando você investe R$1
na cultura, você acaba retornando R$ 2 que geram mais investimento em saúde, mais investimento em educação, mais investimento em estrada. Então, é um setor que tem muito retorno para o país. E essa regulamentação, só insistindo na pergunta, é para ser apresentado este ano ou... Desculpa, Tina. É para ser apresentado esse ano. A gente pode, inclusive, aproveitar, né, um desses projetos que são importantes. A gente está em diálogo com o Congresso e dar continuidade através desses projetos com o diálogo do que o governo tem tratado como importante. Há uma abertura de debate dos autores. Então, é uma possibilidade da gente se inserir nesse debate da regulamentação. O governo está querendo se inserir num debate que o setor já está fazendo, que o Congresso já está fazendo, dando a sua contribuição associada ao setor audiovisual brasileiro. Então, a gente espera e gostaria que isso saísse ainda esse ano. Pelo menos a proposição, tenho certeza que vai sair. Perfeito. Agora, a gente acabou de entrar em junho, né? E junho é conhecido como o mês do orgulho, né? LGBTQIAP+. Eu queria saber se o Ministério está pensando, organizando alguma ação voltada para esse público. Veja, eu acho que esse tema, né, da proteção das comunidades LGBTQIA+, né, é um tema que tem sido muito valorizado no Ministério. As nossas iniciativas e os nossos editais têm garantido ações afirmativas que, inclusive, incluem a comunidade LGBT. Então, esse é um tema estruturante, a gente garantir equidade de gênero, raça, né? Garantir que a comunidade LGBTQIA+ possa ter acesso a essa produção, tem sido uma preocupação central do Ministério. Certamente, a gente vai seguir investindo muito nessa área, porque nós consideramos que a política cultural é uma forma de combater preconceitos, discriminação e de promover igualdade na sociedade brasileira. Então, nesse mês, a nossa Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural deve promover iniciativas em associação com outros ministérios, né, para valorizar esse mês do orgulho, que para mim, particularmente, é algo que tem um valor muito expressivo e que tem um cuidado muito grande. Então, a gente tem tido uma atuação, né, com muita delicadeza, com muita sensibilidade, para garantir, né, o cuidado e os direitos do conjunto das comunidades que são vulnerabilizadas no país. Também em junho, o Ministério, né, ele completa 6 meses de existência, de trabalho, e marca esse ciclo, né, de transição, de certa forma, desde que marcou o encerramento do governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, na verdade, do Ministério hoje, depois desses 6 meses, o que tem sido o trabalho do Ministério, qual é a situação do Ministério hoje, depois desses 6 meses, enfim. Bom, eu acho que a gente tem um balanço muito positivo. Nós recebemos uma instituição completamente desestruturada, né? Não havia mais ministério. A recriação do Ministério significou a recriação de uma instituição com um número pequeno de servidores, ausência de contratos, né, com uma baixa capacidade administrativa, mas com um corpo de servidores que ficou lá com muita dedicação, com muita vontade de nos ajudar a fazer essa retomada. Conseguimos fazer entregas muito expressivas, o novo decreto do fomento, o início da disponibilidade de recursos da Lei Paulo Gustavo, a reestruturação das políticas de patrimônio histórico, a retomada do audiovisual, né, fazendo com que os recursos represados de 2021 e 2022, né, fossem disponibilizados, a disponibilidade de mais de R$1 bilhão da Lei Rouanet que estavam travados por razões políticas, administrativas, de incompetência, seja o que for, mas que foram colocados à disposição do público. Então, é um volume de trabalho, de entrega muito grande, muito expressivo nesses primeiros 6 meses de governo. Hoje o Ministério ele tem uma condição administrativa bastante sólida, ainda há um caminho grande para a gente percorrer.
todo mundo sabe que é muito mais fácil destruir do que reconstruir, mas a gente tem conseguido fazer uma reconstrução muito rápida. A ministra tem dado um ritmo acelerado para a nossa atuação, né? O Brasil voltou a atuar internacionalmente, tem desenvolvido ações no conjunto das suas áreas e vem, né? É tanta coisa que a gente, né, lançamos editais na área do livro, o maior edital para escritoras da história, lançamos um edital no audiovisual exclusivamente também para mulheres. Então, são entregas que vão se somando num processo de reconstrução das políticas culturais brasileiras, e nesses próximos 6 meses, tenho certeza que vão vir aí ainda entregas, né, muito expressivas, completando esse ciclo, retomando as políticas do Cultura Viva, iniciando a execução da Política Nacional Aldir Blanc, desenvolvendo a política para os museus brasileiros e o Sistema Nacional de Museus. Então, os editais da Funarte que estão vindo por aí, voltando. Então, o próprio mercado das indústrias culturais brasileiras. E, ao final do ano, a Conferência Nacional de Cultura, voltando a uma vocação que a cultura brasileira sempre teve, o Ministério sempre teve, que foi de construir as suas políticas dialogando com a comunidade cultural. A partir de agosto, inicia a Conferência Nacional. Então, é um balanço muito positivo, de muito trabalho, de muita dedicação. Acho que a nossa ministra ainda vai anunciar, como disse, muita coisa boa nos próximos 6 meses de retomada do Ministério da Cultura e das Políticas Culturais. Então, novidades em breve, né? Tem uma figura muito importante que faz parte, de certa forma, do governo, que é a primeira-dama Janja, né? Ela é muito associada a essas pautas culturais e ela também é muito criticada. Eu queria saber qual é e como é essa relação do Ministério da Cultura com a primeira-dama, se é boa, enfim, como é essa interlocução com a primeira-dama? A relação com a Janja é ótima, ela é uma apoiadora da área da cultura, ela é uma pessoa dedicada a esse tema, tem sido, né, alguém que tem dialogado muito conosco, tem dialogado muito com a ministra nessa construção das políticas, né? Acho que tem sofrido muito e muito por efeito da misoginia, do preconceito de gênero, né? Porque quando mulheres, né, assumem o protagonismo de uma atuação, né, mais visível, a gente logo sente um rebote, né, da sociedade, mas a atuação da Janja conosco é muito positiva. A gente quer manter essa relação, né, para os próximos 4 anos, né, apoiando muito o Ministério da Cultura, trabalhando em muitas áreas, né, construindo junto conosco e que a gente possa ter, né, na nossa primeira-dama sempre alguém que apoie o desenvolvimento das políticas culturais, dando respaldo para a atuação do Ministério, como ela tem dado, né? Então, acho que é uma relação muito importante e é muito bom que a gente tenha um governo em que o presidente e a primeira-dama valorizam e consideram a cultura como uma área central para as políticas públicas. Então, do nosso ponto de vista, a gente só tem a celebrar essa relação. Que bom. E existe uma discussão da criação de um museu que faça referência ao golpe de 1964 aqui no Brasil. Como está essa discussão? Já tem um projeto desse museu? Veja, não só o golpe de 64, nós queremos fazer um museu que fale da democracia. A democracia no Brasil, ela é um processo em consolidação. Então, a gente tem uma marca autoritária de muitos golpes, de muita fragmentação, de muita interrupção da nossa democracia, de muitas violências que impedem, né, o florescimento pleno das liberdades no nosso país, e nós consideramos que é importante que a gente tenha uma instituição museológica dedicada a falar sobre a democracia brasileira, a tratar da memória do nosso passado e projetar o nosso
o nosso futuro com a democracia como um bem que não pode ser considerado como algo que possa não estar no nosso convívio e não ser uma realidade do povo brasileiro. Então, há uma discussão, tem uma participação do Ministério, do Instituto Brasileiro de Museus, para a gente formatar essa instituição dedicada à democracia, e essa eu acho que deve ser uma das entregas que a gente quer fazer nessa gestão para o povo brasileiro, nesse momento em que a gente consolida, né, essa nova etapa de reconstrução democrática do país. Mas tem mais algum detalhe que você possa dar sobre esse projeto? Eu imagino que, falando, né, sobre democracia, esse projeto que vai abordar a democracia, também aborde, né, os atos criminosos do 8 de janeiro aqui em Brasília, né, que invadiram as sedes dos 3 poderes. Não, eu acho que a gente tem que, né, um espaço que trate da democracia precisa inevitavelmente abordar aquilo que tentou violar a democracia, né? Os atos terroristas do 8 de janeiro, né, foram uma tentativa, né, pelo terror, pela destruição, desrespeito ao patrimônio público, desrespeitar aquilo que foi a vontade majoritária do povo nas urnas, né, da eleição de um novo governo. Então, vai tratar desse tema e vai tratar, né, tem que tratar do legado da escravidão, tem que tratar das questões das populações indígenas, tem que tratar do direito da mulher, que foi votar só na década de 30 e que ainda não garantiu plenamente a igualdade, tem que tratar das violências institucionais contra, né, os poderes que geraram golpes e períodos de ditadura, porque tudo isso é educativo num processo de formação de uma democracia plena, consolidada, desenvolvida. Então, vai ser um projeto que vai buscar dar conta, né, de verificar os nossos desafios históricos, de projetar também o nosso futuro em ambiente democrático. E esse museu seria aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Certo. E agora, para finalizar a nossa conversa, que está sendo ótima, eu queria trazer um assunto que está muito em voga, né? Principalmente na semana que a gente grava essa entrevista, que foi a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aqui na capital federal. O presidente Lula, ele recebeu para uma cúpula, né, de presidentes sul-americanos, e essa visita gerou uma polêmica, né? Porque existem muitas críticas relacionadas ao presidente Maduro por se tratarem justamente aos direitos humanos, né, que o regime da Venezuela atenta aos direitos humanos. Enfim, eu queria saber como o senhor analisa, né, essa visita do Maduro aqui ao Brasil e justamente nesse empenho do governo de preservar a democracia, essa visita de Maduro ao Brasil não acaba gerando um recado contrário? Ele veio no contexto de uma cúpula sul-americana, né? Não esteve aqui isoladamente, né? Esteve aqui com um conjunto de chefes de Estado para discutir um momento que é algo que é muito importante para a nossa região, para o desenvolvimento da nossa região, que é a integração sul-americana. Então, eu considero que o presidente tem tratado, né, devidamente da necessidade da gente integrar a nossa região e que essa integração, inclusive, foi pauta e tema, eu acho, do acordo que foi feito ao final, deve levar em conta a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia, e eu acho que a posição brasileira tem sido muito firme nesse sentido, né, de que o Brasil, como um país democrático, defende a democracia, defende os direitos dos povos pelo planeta inteiro. Secretário, muito obrigada pela participação aqui durante a entrevista e muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Até a próxima.